Boa noite. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta Convite a Saber. Projeto de Lei 11.661/2014 do Prefeito Municipal, que regula o Conselho Tutelar e revoga dispositivos correlatos da Lei nº 702 de 2008, que reformulou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Paulo. Quero registrar a presença da senhora Cátia Cristina, representante da OAB, secretária-geral adjunta, a senhora Cláudia Toffoli Honório, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a presidente, o senhor Bruno Mendes da Rocha, representando o coronel Carbonari, e a senhora Ana Maria Carrara, representante da Vara da Infância e Juventude, representando o doutor Jefferson Barbim Torelli. Falar também da presença dos vereadores Rogério Ricardo, Paulo Sérgio Martins, Rafael Purgato, Antônio Carlos Pereira Neto Doca, Rafael Antonucci das Tintas Colônias, José Adair, nosso ilustre Zé Adair, e a vereadora Marilena Negro. Projeto que já vem sendo discutido nessa Câmara Municipal há algum tempo. Já recebemos representantes dos conselhos várias vezes, muitas conversas, não dessa legislatura só, mas das outras. E hoje nós queremos ouvir um pouco da população para que a gente possa agora, na próxima sessão, colocar o projeto finalmente em votação. Não é isso, doutor? Então, nós vamos estar abrindo para as pessoas da população que quiserem discorrer e falar sobre o projeto. Repetindo que é o projeto que regula o Conselho Tutelar, revoga os dispositivos das leis correlatas, Lei 702 de 2008, que reformulou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente. Então as pessoas podem se inscrever com a Rosana, é o Pedro que está lá? Com o Pedro e com o Gabriel. Deixa eu ler a justificativa. Não. Deixa eu só para ilustrar um pouquinho, vou ler a justificativa da Prefeitura, enquanto a justificativa sobre o projeto, enquanto as pessoas se inscrevem, né, Marília? Calma, Nineu. A página da justificativa, folha 20. O senhor é sempre estudioso, né, Nineu? Submetemos à apreciação dessa colém da Casa de Leis o incluso projeto de lei que tem por objetivo disciplinar as normas pertinentes ao funcionamento do Conselho Tutelar, bem como o processo de escolha dos conselheiros tutelares, além de prever os direitos, atribuições e deveres desses conselheiros, e ainda regulamentar o processo disciplinar. A iniciativa é decorrente da necessidade de adequação da legislação municipal às normas da Lei Federal número 12.696, de 25 de julho de 2012, que promoveu a alteração em alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente relacionados ao Conselho Tutelar, passando a classificar o Conselho como órgão integrante da administração pública local e garantindo aos conselheiros tutelares direitos sociais, formação continuada, além de estabelecer data unificada para o processo de escolha dos conselhos tutelares. É certo que, atualmente, as normas municipais pertinentes ao Conselho Tutelar estão previstas na Lei nº 702,
de 2008, alterada pela Lei nº 7224, de dezembro de 2008, que disciplina o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Com a iniciativa, pretende-se que a regulamentação relativa ao Conselho Tutelar e seus conselheiros sejam tratadas em legislação autônoma e independente da legislação que trata o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente, por se tratarem de órgãos distintos, embora pertencentes aos sistemas de garantia de direitos. Quanto à proposta de prorrogação do mandato dos atuais conselheiros tutelares do município, está em conformidade com a Resolução número 152, de 9 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, que estabelece regras de transição para fins de regulamentação do processo de escolha unificado dos conselheiros em todo o território nacional, em atendimento à Lei Federal 12.696. Com referência ao processo disciplinar, a alteração se justifica pela inexistência de hierarquia entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e os conselhos tutelares. Por fim, registra-se que a presente propositura foi objeto de discussão e aprovação por partes dos membros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente e dos conselhos tutelares do município. Desta forma, demonstrados os motivos, o presente projeto de lei, estamos certos de contar com o apoio dos vereadores para integral aprovação. Assina o prefeito Pedro Bigardi. Então, a gente vai abrir primeiro para as pessoas aqui que estão acompanhando, que queiram usar da palavra, terão até 5 minutos para expor aqui, e depois para os vereadores. O primeiro inscrito é o senhor Eusébio Santos. Nós temos 8 pessoas inscritas, então vamos, na fala do Eusébio, são mais 5 minutos. Se tiver mais alguma pessoa que queira se inscrever, a hora é agora. Pois não, Eusébio. Senhores vereadores, senhores presentes, boa noite. Participar de uma audiência pública é sempre um motivo de orgulho, ainda mais em uma casa de leis e mais ainda quando está em pauta ações diretamente ligadas ao amanhã. As crianças são, se em um caminho lógico, o amanhã. O que está em pauta hoje é simplesmente o cumprimento do que já está definido. A lei é clara e sua aplicabilidade é uma ordem. Porém, creio que seja uma oportunidade para discorrermos sobre tema que está contemplado nesta mesma lei e que não vemos preocupação pontual com sua aplicação, ao menos não de conhecimento público. Estou falando do parágrafo único, formação continuada dos conselheiros. Peço licença para utilizar o meu próprio exemplo. A avó de meu filho, por razões delas, achou por bem me judicializar e pedindo a guarda, e por este motivo sou obrigado a me apresentar aqui e ali. Em um momento compareci à presença de uma conselheira que, mesmo antes de me sentar, bradou: "Não aguento o pai arrogante". Depois, pior, meu filho entrou e em menos de 15 segundos retornou chorando e dizendo: "Eu não sou doido, ela me mandou para a saúde mental". Saímos dali gélidos, desorientados, perdidos e desnecessariamente. Não quero de forma alguma tratamento diferenciado. Defendo as leis, pois são elas que me protegem. São sábias e justas. Então, o que acontece? É claro, é evidente, falta preparo. Assim, peço que seja incluso nesta discussão a qualificação dos conselheiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Eusébio, pela contribuição. Vamos ouvir agora o senhor Irineu Romanato Filho. Meu nome é Irineu Romanato Filho, eu vim aqui hoje para fazer um comentário. Senhor presidente, nobre vereador, delegado Dr. Paulo Sérgio,
eu havia conversado com o senhor, é funcionário da prefeitura. Está aqui, está no contrato, é da prefeitura. Conversei com o Paulo Malherba, ele falou, é da prefeitura, é funcionário, são 40 horas de carga semanal. Da mesma forma com que... Parágrafo único do parágrafo do artigo 1º, é vinculação administrativa, não funcional. Ele vai ter os mesmos direitos que um funcionário público tem, inclusive... Não, vamos tirar a dúvida, porque a gente tem que tirar a dúvida. O senhor faz a exposição, depois aí a gente tira a dúvida. Não, fico contente, porque... Não, então, um minuto só, senhor Irineu. Não, o que eu quero falar é assim, a gente vem vindo, já de algumas administrações, com um monte de problema no município. E graças a Deus, depois de algumas coisas que a gente fez, a gente conseguiu tirar da prefeitura do município algumas pessoas que não serviam, que não deveriam estar lá e que não serviam, as pessoas acabaram pedindo demissão e indo embora. Outras foram exoneradas. Então, no caso, por exemplo, de reclamação do Conselho Tutelar, eu não estou dizendo de fulano, ciclano, estou dizendo que o Conselho Tutelar, no momento, não está funcionando. Precisa haver reciclagem desse pessoal. Se esse pessoal que está trabalhando não condiz com a realidade, que passe por reciclagem. Aqui ninguém está mandando ninguém embora, eles foram eleitos pelo povo. Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque não pode mais continuar do jeito que está aqui. As reclamações são constantes. Todo dia tem reclamação para os conselheiros de saúde, o problema do Conselho Tutelar. Então, daqui para frente agora, o que eu desejo é que o Conselho Tutelar se coloque no lugar do Conselho Tutelar. Que respeite o cidadão, que respeite o pai, que respeite a mãe, que respeite a criança. Coisa que não está respeitando. Está difícil essa situação. O número de reclamação que chega é impressionante. Então, o que eu quero é o seguinte, vai fazer tudo como a prefeitura quer? Estou até de acordo. Só que vamos fiscalizar. Eu pergunto, quando chega final de semana, a prefeitura emenda. Quinta, sexta, sábado, domingo, ninguém trabalha. O Conselho Tutelar vai estar lá, porque eu vou fiscalizar. Eu quero saber o nome de todos os conselheiros, qual que é a carga horária de cada um, e vamos fiscalizar. Relógio de ponto para todo mundo, porque é um trabalho como se fosse o outro. Ninguém vai perseguir conselheiro, nós vamos fiscalizar. E na cidade agora, tem que começar a aumentar a fiscalização. O prefeito Pedro Bigardi tomou algumas decisões hoje, que eu acho que agora começou a deslanchar aquilo que estava parado há mais de um ano. Tomou alguma decisão, não vou comentar quais decisão que é, amanhã vocês vão ver no jornal, algumas decisões que essas decisões já eram para ser tomadas. Demorou? Tá bom, mas conseguiu fazer hoje as decisões que foram tomadas agora às 4 horas da tarde. Então o que eu quero é o seguinte, o Conselho Tutelar tem que se colocar na categoria do Conselho Tutelar, respeitar a mãe, respeitar o pai, respeitar as crianças e não fazer como o homem lá falou. Poxa, a criança... Estão tratando a criança que nem se fosse adulto. Criança é criança. Essa é a minha maneira de pensar. Eu vou dar uma olhada melhor nisso daqui. Fiquei contente hoje de poder falar. Mas eu acho que o Conselho Tutelar vai se renovar agora, de acordo com a Marilena Negro, a partir de outubro do mês de 2015. Mas eu quero que o Conselho Tutelar faça o trabalho do Conselho Tutelar. Que não vire mais um cabide de emprego para o município. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Irineu Romanato. Próximo é a Simone, que é da Secretaria de Negócios Jurídicos, procuradora do município. Então, avisar que são 9 os inscritos, a gente vai encerrar as inscrições para poder, se tiver mais alguém, a gente abre aí uma exceção, mas acho que tá legal, né? Boa noite a todos e todas. Eu falo pela Comissão de Legislação do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, da qual eu faço parte, sou coordenadora dessa comissão, e também sou procuradora do município de Jundiaí, faz 20 anos. O Conselho de Direitos, acho importante explicar, ele é um órgão colegiado de fiscalização e de controle social, que contém, ele é paritário, 50% são servidores, são
representantes do poder público e 50% representantes da sociedade civil. Então, eu falo pelo poder público, mas falo pelo colegiado. E falo por essa comissão de legislação que encabeçou essa proposta de modificação legislativa que a gente está discutindo hoje. Então, assim, fazendo um histórico desse processo, essa modificação legislativa ela veio muito por conta de uma modificação de uma lei federal que estabeleceu direitos sociais, direitos trabalhistas para os conselheiros tutelares, e a gente sentiu a necessidade de fazer uma readequação dessa legislação que já estava um pouco obsoleta. Então, alguns pontos a gente sentiu uma necessidade de aprimorar, a questão do processo disciplinar, que ele não dava uma segurança jurídica adequada, e isso poderia gerar problemas, e uma adequação à legislação federal. Então, como é que a gente trabalhou? A gente fez uma pesquisa de legislação em outros municípios. Eu cheguei a entrar em contato com outras procuradorias para entender como é que as pessoas estavam abordando essa questão. A gente fez uma discussão na Comissão de Legislação, uma discussão técnica, porque somos todos advogados, e o direito ele não é uma ciência exata, ele comporta interpretações, e a gente levou para o colegiado do CMDCA, que foi uma discussão mais ampla. Nós tivemos 2 discussões, tivemos reunião com representantes dos 2 conselhos tutelares, a gente ouviu, a gente trouxe isso de novo, essa discussão, para a Comissão de Legislação, levamos para a comissão, para o colegiado, e demos oportunidade para que os conselheiros tutelares fizessem uma proposta por escrito para encaminhamento junto com a proposta do projeto de lei. A nossa preocupação principal é a qualificação desse serviço, que é uma política pública, porque a gente entende que esse tema de direito de criança e adolescente, acho que ele é um dos mais importantes no município. E essa qualificação de política pública, ela passa por uma questão de todas as políticas públicas, que é uma questão de avaliação, de monitoramento, de planejamento, e é isso que a gente tem tentado fazer, tanto no âmbito do CMDCA, como quando a gente olha para todas as políticas do município. É qualificar com essa perspectiva da governança, da transparência, da qualidade, do planejamento e do monitoramento. A gente tem que ter um embasamento de como esse serviço está funcionando, se ele está fazendo atribuições que, na verdade, são de outros órgãos, e a gente sabe que, às vezes, isso acontece, até por uma demanda do próprio sistema de garantia de direitos. Então, a gente procurou, nessa lei, resguardar algumas questões para deixar bem enxuto quais são as atribuições do Conselho Tutelar. É importante destacar que o Conselho Tutelar ele é um órgão colegiado, ou seja, a gente frisa essa questão de que os encaminhamentos eles devem ter uma homogeneidade no trato. Não pode uma pessoa que chega para um conselheiro ter um tratamento diverso do que chegar para um outro conselheiro ou de um conselho tutelar para o outro. E isso é uma coisa que o CMDCA tem batido na importância de funcionar como colegiado. A gente tem um protocolo único de atendimento e de funcionar com a rede. Tanto que a questão da criação do 3º conselho, a gente também discutiu na plenária do CMDCA e chegamos à conclusão que para a gente saber se precisa de um 3º conselho ou não, a gente precisa saber como esses conselhos estão funcionando. Diagnosticar esses atendimentos, o que chega no Conselho Tutelar. E muita coisa que chega no Conselho Tutelar, na verdade, não deveria ser atendido no Conselho Tutelar. Talvez a gente precise pensar em outros serviços e demandar isso para a rede, qualificar outros serviços para abarcar essas demandas. Então, essa minha fala é só para entender qual é a perspectiva que esse projeto foi delimitado e qual a função do CMDCA, que é o interesse público e a qualificação desse serviço. Obrigada. Muito obrigado. Quero também anunciar aqui a presença do vereador Márcio Cabeleireiro, vereador Dirley
e justificar a ausência do vereador Valdeci Vilar, que está com uma indisposição, mas ligou aí, que está acompanhando os trabalhos aqui pela TV Câmara. Vamos ouvir agora a Carmen Lúcia da Silva. Isso. Boa noite a todos. Eu estou aqui como cidadã, sou ex-conselheira tutelar e também, recentemente, estive na condição de suplente. Ao ler a lei recentemente, eu gostaria de pontuar e que, se fosse possível, uma modificação. O artigo 26, no que tange aos suplentes, ele fala que licenças temporárias que excedam 30 dias, somente terá direito à suplência se exceder a 30 dias. E, no caso de vacância também, reporta-se a Lei 8.102 de 90, né, que, no caso, seria só em motivo de exoneração, falecimento, e não fala em férias. Em Jundiaí temos 2 conselhos. Vou falar em um, né, que fica mais fácil, que são 5 conselheiros. Na falta de um, ficam 4. O sistema é atendimento 24 horas. Então, isso acarreta um prejuízo não só aos conselheiros, mas também à população que vai ser atendida. Que ela chega lá para procurar determinado conselheiro e não sabe. Não está. Se há uma escala, aí é uma organização que os próprios conselhos têm que fazer, e a própria lei, de repente, prever um suplente, se será feito um terceiro conselho ou não, ou a esses 2 que já tem, se tiver uma organização que faça um programa, né, dos 10 meses de férias, será cumprido. Simples assim. Esse é um ponto. E o outro, no caso, é um prazo para o regimento interno, que vocês passam isso ao Conselho, né, para que o próprio Conselho Tutelar faça o seu regimento interno, mas vocês não delimitam prazo. Ao que sei, até, né, a última data, já tem 2 anos o Conselho Tutelar e não tem o regimento interno ainda. Então, a lei funciona assim. Também, enquanto advogada, é assim que funciona. Tudo você tem que colocar um prazo, senão não é feito. No restante, eu parabenizo, né, o projeto de lei. Eu acho que é bem interessante, vai caminhando a passos largos, mas estão, né, sempre à busca da melhora. E, só fazendo uma colocação, o promotor de justiça Murilo José Giacomo, que é o grande mentor aí, um grande especialista nessa área, né, de direito da criança e adolescente, tem inclusive o ECA comentado, ele fala exatamente isso. O Conselho Tutelar, ele tem que funcionar com 5 membros, então não são com 4. Se tem férias, licença e tudo mais, o suplente tem direito. Obrigada. Próximo é a Jussara Rita, do Conselho Tutelar. Jussânia, desculpa. Eu tenho que tirar o óculos para perto. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos senhores vereadores. Eu sou Jussânia, conselheira tutelar do Conselho Tutelar 2, e aqui não represento apenas eu como conselheira, mas assim é toda uma equipe, é todo um trabalho que é realizado na cidade junto à criança e ao adolescente, na tentativa sempre de preservar os seus direitos. Algumas dificuldades nós encontramos e parabenizo essa oportunidade que nós estamos tendo de regularizar a nossa autonomia. A autonomia da atuação do Conselho, tão necessária para todos nós. Gostaria também de ressaltar até a fala anterior da nossa companheira Carmen, que fala em relação à suplência. E realmente o suplente é muito importante para nós, para que nós efetivemos o atendimento a toda a comunidade, a todas as crianças. Quando há um desfalque desse grupo, vamos dizer, falando apenas de um conselho de 5, quando estamos em 4, é muito difícil, devido à demanda do trabalho que vem no diário, devido também à demanda, muitas vezes, do próprio plantão, que excede, às vezes, até as nossas forças físicas, emocionais. Então, é importante para nós a presença de um suplente. Além disso, o próprio ECA, no artigo 132, ele reforça que o Conselho Tutelar tem que funcionar com 5 membros. E é isso que eu venho solicitar nesse momento, como conselheira,
como participante ativa e na tentativa de melhorar cada vez mais a efetivação no atendimento à criança e ao adolescente. Muito obrigada. Muito obrigado. Próximo é o Donizete de Andrade. Boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer estar falando aqui do Conselho Tutelar, porque para mim ser conselheiro é muito mais do que advertir, orientar e encaminhar. Ser conselheiro tutelar é entrar na vida de uma família, ver o que está acontecendo para poder tomar a melhor decisão, e nem sempre a decisão que a gente toma ela é interpretada como a decisão certa. Eu gostaria apenas de relembrar algumas falas. O seu Eusébio, no início, ele falou de formação continuada. Nós tomamos posse em outubro de 2012. E teve várias formações que tiveram aqui por perto mesmo. Foi pedida e negada. Teve um fórum em Brasília de suma importância, não para Jundiaí, mas para o Brasil inteiro, no qual a lei de criação do Conselho Tutelar, ela fala que a verba destinada ao Conselho Tutelar, parte dela é para a formação, também nos foi negada. Também o seu Irineu, eu conheço o senhor, não sei se o senhor lembra de mim, o senhor, acredito que o senhor interpretou algo que foi escrito no jornal do município de Jundiaí de forma errada. Primeiro que lá fala que o conselho trabalhou junto para formar essa lei, e isso daí é uma tremenda de uma mentira, porque nós não trabalhamos junto com isso. Fomos até solicitados fazer algumas coisas, mas, na minha opinião, se eu estiver errado, provem para mim, foi pegado, colocado na gaveta e guardado. A respeito do trabalho, o senhor falou de relógio ponto, eu até adoraria que tivesse relógio ponto, porque o senhor está convidado por mim, eu já convidei várias vezes vereador, secretário, prefeito, juiz, delegado, aí lá no conselho visitar a gente. O senhor pode ir lá nós temos nós não temos um relógio ponto, nós temos lá um livro ponto. E o senhor vai ver que no Conselho 1, quando eu falo Conselho 1, eu não posso falar pelo Conselho 2, porque o Conselho ele é individual. Tem 2 conselhos na cidade, cada um responde a uma parte da cidade. E o senhor vai ver que todos os conselheiros do Conselho 1 trabalham mais de 40 horas semanais, a mais sem receber um centavo. Quando o senhor falou ser equiparado ao funcionário, em parte seria bom, porque desde 2011, o Conselho Tutelar não recebe um centavo de aumento no salário. Continua do mesmo jeito, sem tirar e nem pôr, nem vírgula. Continua do mesmo jeito, então seria bom. O senhor está convidado para ver isso também. Também foi falado, a Simone, ela citou algo muito importante que já foi falado aqui, a questão da importância do colegiado. O Conselho Tutelar, ele não é o Donizete, ele não é a Ana Paula, o Conselho Tutelar é um colegiado. Quando nós vamos tomar uma decisão, tem coisas que chegam lá no Conselho Tutelar que eu concordo com a Simone, que não era nem para chegar, só que chega porque a rede não funciona. Porque numa escola, a criança, o adolescente não é para ter aquele número exorbitante de faltas, é para resolver na escola. Não resolve, vai para o Conselho Tutelar. É para ser atendido na saúde, não atende, vai para o Conselho Tutelar. É para ser bem tratado na delegacia, seja lá onde for, não é bem tratado, vai para o Conselho Tutelar. E nós não podemos dar as costas, como acontece em muitos locais, a essas crianças, a essas famílias. O senhor citou que o senhor quer saber do Conselho Tutelar. Saiu na mídia um caso que saiu quase que no Brasil inteiro. Se o senhor quiser conferir lá na delegacia os horários, o senhor vai ver que foi bem de madrugada. Nos nossos plantões, tem dias que 2 horas da manhã ou 10 horas da noite, a gente vai para a delegacia, nós ficamos lá horas e horas para garantir o direito da criança e do adolescente. E nós, por muitas vezes, nós precisamos tomar uma decisão e encaminhar para o juiz a coisa já andando. Porque nós não podemos simplesmente empurrar o problema para a vara da infância, nós temos que dar lá uma orientação, uma solução, um encaminhamento. Aí, vamos começar a falar novamente do suplente, da importância do suplente. Um caso como esse
que aconteceu esse final de semana. Aí tem alguém lá do Conselho 1 de férias, tem 4. Aí nós sentamos para decidir o caso, 2 votam por isso e 2 votam por aquele. E aí, como é que fica a situação? Quem que vai decidir? É por isso que o Conselho Tutelar tem que ter 5 conselheiros. Não pode 4 decidir. Não pode empatar, aí manda lá para o juiz que ficou empatado. 2 quer isso, 2 quer isso, nós não temos a solução. Nós temos que dar solução. Então é a grande importância do suplente. Eu só quero finalizar da seguinte forma: um vereador sai de férias, entra outro no lugar. O prefeito sai de férias, entra outro no lugar. O juiz sai de férias, entra outro no lugar. Não mudar essa lei, não colocar o suplente, que está atestando que Jundiaí pode trabalhar 10 meses no ano sem um conselheiro tutelar. Muito obrigado. Peço que vocês olhem com atenção apenas ao artigo 26 da minha fala. Obrigado. Próxima, Ana Cláudia. Senhor Irineu, uma vez cada um. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou conselheira tutelar do Conselho Tutelar 1. E eu queria levantar alguns pontos que foram aqui trazidos. Tá? Primeiro, realmente sobre a formação continuada dos conselheiros. Como meu colega disse, nós tivemos convite para participar de muitas capacitações, né? Essa formação continuada. Infelizmente, desde 2012, desde que entramos, nós tivemos 3 capacitações, tá? Com um conteúdo muito duvidoso, porque deixou a desejar, tá? Eu acredito realmente que as capacitações têm que ser contínuas, regulares, porque a função de conselheiro lida com diversos problemas e a gente tem que estar sempre atualizado do que está acontecendo, tá? Enfim, outra coisa seria sobre o Conselho Tutelar não estar funcionando. Eu argumento de que realmente ele funciona, mas ele funciona dentro das suas atribuições. Nós somos um órgão de encaminhamento, ao qual precisa ter serviços necessários no seu correto funcionamento, para que a gente possa ter uma rede integrada e poder dar esse auxílio a essas crianças e adolescentes em omissão e violação de direitos. Tá? Sobre as diversas reclamações que tem tido na prefeitura, eu acredito que reclamações são sempre construtivas, né? Então, essas reclamações têm que chegar a nós. Até hoje, nós não tivemos acesso. Então, se puderem encaminhar, realmente, nós estamos aqui para melhorar. Não é um cabide de empregos. Todos passamos por provas, por uma criteriosa seleção, e todos têm formação e habilidades, já trabalharam anteriormente na defesa de crianças e adolescentes. Então, realmente, precisa agregar essas reclamações para que a gente possa estar sempre melhorando o serviço, tá? Em relação a esse projeto de lei, eu vou deixar bem claro de que o Conselho participou de algumas reuniões e disse a sua opinião referente a todos os assuntos que foram descritos, mas em nenhum momento as opiniões foram consideradas. Muito pelo contrário, fizeram sempre o que quiseram e acabando fechando, e a gente teve acesso a esse projeto já pronto, né? Oi? Bom, sobre um dos pontos que eu julgo realmente muito importante seria o caso do suplente nas férias, tá? Como diz o artigo 131 do Estatuto, o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo e que funciona com 5 conselheiros tutelares, porque todas as decisões são colegiadas. Isso é, nós sentamos os 5 para discussão de casos. E por que existe esse dispositivo legal realçando o fato de 5 pessoas? Porque se houver empate nas decisões, sempre vai haver um voto de Minerva. Tá? Essa 5ª pessoa é essencial. Então, toda vez que sai um conselheiro tutelar de férias, a gente acaba meio que ficando no 2 a 2. E, além do mais, a carga horária excede realmente as 40 horas, porque a gente tem que fazer mais plantões, mais relatórios, muito mais coisas. Como foi anteriormente dito, nós trabalhamos muito além do que se vê.
né? Pode acreditar que não está funcionando, mas talvez os senhores não estejam vendo. Nós trabalhamos de madrugada, em feriado, finais de semana. Até mesmo na semana passada ou retrasada, a Record entrou em contato conosco, porque em São Paulo todos os conselhos tutelares, e são mais de 20, haviam fechado e eles precisariam conversar com alguns conselheiros tutelares. Então, se encaminharam até a cidade de Jundiaí, porque era o único local que estava devidamente trabalhando. Então, pode parecer que não estamos trabalhando, mas estamos, e estamos fazendo um bom trabalho. Tá? Realmente, eu convido todos a conhecerem um pouco do nosso trabalho, a visitarem a sede, a conhecerem um pouco mais do assunto, antes de colocarem uma opinião às pressas, tá? Para que, de fato, tenham conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Cumprimento a todos através do presidente dessa casa, Gerson Sartori. Estou aqui representando o excelentíssimo juiz da Vara da Infância e Juventude de Jundiaí e me reservo o direito de dizer exatamente o que ele me pediu, lendo aquilo que ele mesmo escreveu. Ele tinha hoje um compromisso inadiável, portanto não pôde comparecer. A posição da Vara da Infância e Juventude de Jundiaí tem sido por mim pontuada em diversas reuniões e diversos eventos, no sentido de que somos favoráveis à criação de mais um conselho tutelar em Jundiaí, desde que o poder público cumpra sua missão de estruturar, com recursos materiais e humanos, os 2 conselhos atualmente em funcionamento, os quais atuam com inúmeras e inaceitáveis precariedades. Antecipo os agradecimentos. Atenciosamente, Jefferson Barbim Torelli. Obrigada. Boa noite a todos. Cumprimento também na pessoa do Gerson Sartori. Eu sou conselheira tutelar e estou no meu 2º mandato, portanto, trabalho com criança e adolescente no Conselho Tutelar há 5 anos. E algumas falas eu fiquei realmente surpresa. Quando o Irineu disse que não dá para ter essa cabide de emprego, né, que precisa de reciclagem, é feita essa reciclagem, é um mandato de conselheiro. Até essa última gestão que nós estamos, só por 3 anos o conselheiro pode ficar. Depois é reciclado. Só que eu entendo que essa reciclagem às vezes não é boa. Porque a hora que o conselheiro ficou bom no que está fazendo, conheceu toda a realidade da cidade, é a hora de trocar. Mas é uma lei federal e não se discute isso. Se esse conselheiro, na entrada, tivesse uma capacitação adequada, ou a capacitação que fosse, esse mandato, todos nós, os 10 que estamos trabalhando, o que nós tivemos? Uma semana anterior à posse, um curso, onde se disse o que era lei, e cada um na sua sala. Sem computador adequado, sem sistema de trabalho adequado. E aí cada um se vira como pode. Todos, graças a Deus, em cada um dos conselhos ficou uma conselheira que era da gestão anterior, então pôde auxiliar os outros 4, porque não tivemos apoio de ninguém. Tudo foi pedido. Então vai ter nova reciclagem, sim. Outubro de 2015, alguns conselheiros sairão, outros entrarão, e tomara que tenha uma capacitação. Como a Ana Cláudia disse, a capacitação do CIPIA nós tivemos 2 vezes já. A primeira vez nos explicaram em um dia, que aprendemos razoavelmente, começamos a trabalhar. Nessa segunda vez, a gente não pode dizer que aprendeu, porque a pessoa não tinha muito conhecimento, então precisaria de mais capacitação. E como todos os órgãos, precisa que a gente esteja sempre aprendendo coisa nova.
a tratar as pessoas, ótimo. Esses fóruns, esses encontros que tem, sempre foram ótimos. Na primeira gestão, eu fui em várias cidades, em vários estados. Essa gestão não permitiu. Mas o que me deixou indignada nessa lei foi um artigo que, se puder, eu gostaria de ler. É vedado, exceto em situações de extrema necessidade e mediante justificativa fundamentada em lei, o acompanhamento por parte de conselheiros tutelares em rondas policiais, em realização de visitas supervisionadas e sociais, acompanhamento de adolescentes em substituição do responsável legal em delegacia de polícia, acompanhamento de diligências de oficial de justiça, entabulação de acordo extrajudicial e recebimento de valores, entre outros. Gente, estão tirando o nosso poder de trabalhar. Eu estou pedindo aqui que isso seja retirado, porque eu entendo que imagine chegar no Conselho Tutelar uma ordem judicial do Dr. Jefferson mesmo, dizendo que é para eu acompanhar um oficial de justiça na retirada de uma criança. Eu vou dizer o que para ele? Não, a lei me proíbe, eu não posso ir. Não tem o menor cabimento. Quem vai? O oficial de justiça sozinho? A criança tem um vínculo com a gente. Dizer para mim que eu sou proibida de substituir o responsável legal numa delegacia de polícia. Quase toda semana tem adolescentes de outras cidades que são encontradas em Jundiaí e são ouvidas em delegacia de polícia, e nós entendemos que para a oitiva delas, se não tem pai e mãe, a gente tem que estar junto para que não seja violado nenhum direito dele. Agora vão me proibir de fazer isso? Acompanhamento em rondas policiais. Eu também entendo que não é nosso papel, não é atribuição do Conselho, mas eu não posso ser proibida. Em uma situação, há anos atrás, eu pedi ao Dr. Jefferson uma verificação no Clube São João por conta do que acontecia, e ele pediu para que a gente fosse lá verificar se era verdade, porque tinha prostituição, consumo de drogas, enfim. Dá para um conselheiro ir sozinho, sem acompanhamento da polícia? Se eles estiverem com a gente, nós não estamos fazendo rondas, mas nós estamos indo preservar o direito de toda criança e adolescente que está naquele local. Então, eu não consigo entender como isso pode ser proibido. Se não estivesse aqui e alguém nos obrigasse a fazer, eu entendo, não é atribuição do conselheiro. Agora, me proibir, qualquer morador de Jundiaí pode fazer isso. Um conselheiro, não. Obrigada. Agora eu vou passar para os vereadores, abrindo uma exceção para o vereador Paulo Maleva falar primeiro. Ele estava inscrito em sexto, mas ele vai falar primeiro, que ele vai representar a Câmara Municipal lá no Eloy Chaves, bairro onde ele residiu por muito tempo, numa inauguração. O Tonucci também vai lá com você. Diz que vai. Depois está escrito vereadora Marilena, depois Zé Adair, depois Rafael Antonucci, depois Paulo Sérgio Martins e Rafael Purgato. Boa noite, presidente, vereadores, público aqui presente, conselheiros, conselheiras. Quero dizer que considero a lei um avanço pela regulamentação, né, pelo papel institucional que a gente cumpre aqui de regulamentar, de esclarecer os papéis, atribuições. Enfim, isso é necessário. Considero como sugestão, e vou discutir com a consultoria jurídica, a inclusão de uma emenda que eu entendo que é importante a eleição ser direta, com a participação de toda a população, em todos os bairros, em todos os territórios, né, e não uma eleição colegiada. Todas as cidades importantes, em diversas cidades, a gente vê que a eleição é direta. Eu considero necessário também que o conselheiro tutelar seja eleito de maneira direta e não através do colegiado, como é previsto no artigo 24 da lei. E, por fim, eu considero que o Conselho Tutelar cumpre um papel importante, fundamental, mas nós não podemos imaginar que todas as funções do Estado serão cumpridas em relação a uma criança pelo Conselheiro Tutelar. Para isso nós temos defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos,
todo o aparato do Estado, e não apenas os conselheiros tutelares, devem estar atentos à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, é importante destacar isso, e que todo o Estado, né, ou no município, que toda a rede, o aparato estatal, ele esteja preparado para auxiliar os conselheiros tutelares nessa defesa importante de todos os direitos. São essas minhas contribuições, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de enfatizar aqui o trabalho do CMDCA, que é o fórum adequado para fazer uma discussão desse nível, né? É uma cidade com o nosso porte, a discussão de um terceiro conselho, tudo isso vem no bojo de uma discussão colegiada, intensa, e que é aberto à participação dos conselheiros tutelares, que têm sido presentes, né? Não são poucas, foram poucas as pautas para se chegar a essa alteração que hoje está aqui na Câmara. Eu acho que é uma questão importante. Até o Gerson me provocou, falou assim, não tem ninguém da prefeitura para falar. De fato, o Conselho Tutelar, na minha concepção, ele devia ficar ou vinculado a uma Secretaria de Administração, e a gente fez essa discussão, e a Secretaria de Recursos Humanos, como a lei também vai determinar, tá? Porque ele é um órgão, na sua ação ele tem autonomia, e administrativamente, por um equívoco, ele está na assistência social. Poderia estar em qualquer outra secretaria. E esse fato, como também, né, o nosso objeto de trabalho, o nosso raio de trabalho, de ação da assistência, converge para situações de vulnerabilidades, né, de situações que precisa de ação, então tem essa confusão de achar que uma secretaria tem hierarquia e responsabilidade sobre a ação dos conselhos. Nunca tivemos essa concepção, enquanto lá na secretaria, enquanto vereadora. A gente sabe do papel do conselho e sabemos das dificuldades de atuar, dos limites de atuação. Quando a gente pode estar protegendo, a gente pode estar vilipendiando direitos também. Tá? Então, é muito tênue essa ligação. Eu queria dizer, na parte administrativa, a partir do momento que se concebe aqui uma figura possível de se referir como funcionário, não vai ser bem um funcionário, é uma figura aqui que foi criada, eu acho que a prefeitura acertou, porque ficou uma discussão bastante grande, e o jurídico acabou sugerindo essa figura de uma função honorífica, tá? Então, ela tem parâmetros, não são funcionários públicos, é um parâmetro para remuneração, é um parâmetro para uma atividade na forma como tem que acontecer, e ponto, tá? Então, quando fala aqui, eu ouvi muito falar de férias, né? Então, tem uma contradição. Tem demanda para dizer, férias tem que ser parcelada. Então, a férias vai ser parcelada como os outros funcionários. Como que nós vamos fazer substituição? Como que você vai se pedir para ter suplente? Se o direito, então, que está se promovendo agora para os conselheiros é de escolha de parcelamento. Então, tem algumas questões que são dadas, que são administrativas, que vai ter que acompanhar, e aí o gestor vai ter, sim, uma responsabilidade administrativa, de hierarquia, inclusive. Aqui está apontando frequência, isso vai ter do seu Irineu aqui colocou, não sei se com o sistema de ponto eletrônico, porque já tem, acredito que acho que um conselho tutelar tem um ponto eletrônico em função do funcionário administrativo que tem para apoiar as atividades. Mas eu queria dizer assim, que das SEMADs, eu acredito, quando esse projeto de lei passou pela SEMADs, acho que foi feita uma única introdução de um artigo
com o cuidado de que as atividades do conselheiro tutelar não fossem de nenhuma maneira passada para o agente administrativo que está lá para apoiar. Ele não tem preparo para escuta, ele não tem preparo para acolhimento, ou até pode ter, mas não é essa a sua função. Então, foi a única sugestão que nós inserimos, acho que o Conselho manteve, e esse é um trabalho do CMDCA. Então, é da sociedade civil. Eu reconheço esse trabalho, esse resultado que está aqui na Câmara, da sociedade civil. O período de administração desta gestão aqui do Conselho, em relação à capacitação, foi muito focado na opinião do CMDCA. Alguém tem que acompanhar as atividades do Conselho Tutelar. É um órgão autônomo nas suas ações, mas o seu funcionamento tem que ter um mínimo de ligação, eu acho que a lei está oferecendo essa possibilidade, administrativa e conceitual. Junto com essas alterações que foram feitas, eu sei que o CMDCA também se debruçou na alteração da própria legislação do Conselho de Direitos, tá? E espero que chegue aqui essa lei, porque aí se fecha aqui um leque aqui no sistema de garantia de direitos, a gente vai ter uma estrutura mais adequada. Na questão foi falado também, foi o seu Irineu, do Paulo Malherba, que já saiu. Na questão do sistema colegiado, e essa necessidade de formação continuada, acho que Jundiaí, eu quero acreditar que o resultado do processo seletivo de Jundiaí, a gente tenha tido um resultado. Não são vereadores eleitos, não é assim, vereador de primeira viagem, eu preciso ter alguém aqui me ajudando para... Não, é cargo eletivo, teve um processo diferenciado de outras cidades, o Malherba está falando de colocar emenda, talvez até no ano que vem tenha que se repensar o processo, porque o CONANDA decidiu fazer todo o processo eleitoral de forma nacional, e não está apontando se o sistema é direto. Se apontar que é direto, de repente, essa legislação a gente vai ter que rever. Mas, independente da emenda dele, nós temos um processo seletivo cuidadoso que vai da prova prática, prova escrita e a votação colegiada, segmentada. Acredito que os senhores estão capacitados, sim, tá? E demonstraram isso de uma forma concreta, tá? Então, o que vem a seguir são questões do dia a dia, que tem que acontecer pontualmente, eventos, é diferente participação de eventos, de participação de qualificação e capacitação continuada. Eventos, aí o Conselho pode apontar, e planejamento. O que falta é planejamento. Eu preciso só me estender mais um pouquinho, vereador, se puder me permitir, para falar de uma questão só das férias. Eu fui citada numa matéria da imprensa, onde a gente resistiu a fazer alterações, a pagar direitos dos conselheiros. Tá? Acho que quem me conhece sabe, pode testemunhar, que a gente lutou até o último para ter uma lei que atenda realmente os direitos dos conselheiros. A forma de pagamento como autônomo, exigindo o pagamento de 1/3 de férias, que foi pago, acho que agora no meio do mês, linearmente, tá? Se não recebeu, deve ter motivo, porque a gente deixou uma ordem para fazer, inclusive avisando o prefeito que tinha sido feito. Tem que ter planejamento. Né? Quando a gente pega um planejamento para fazer férias ou para fazer curso, é tudo financeiro. Então, eu acredito que agora, com recursos humanos, vai ser exigido esse planejamento. É capacitação, é treinamento, é um custo. É um planejamento para fazer curso, viagem, despesas, é um custo. Tá? Então, tem que ter planejamento. E para as férias, a mesma coisa. E o que a gente viu nessa tentativa de planejamento de férias é que existe um equívoco de entender que o Conselho Tutelar, por ser um período aí curto, tem férias a partir do primeiro ano do mandato.
Nesse aspecto, está lá no processo jurídico, a prefeitura vai resolver o que vai fazer. Mas o pagamento de 1/3 está possibilitado aqui. Férias vai ter a possibilidade de parcelamento, eu acho que está atendendo aqui. O que não pode é ter, a gente não dá conta, e aí o senhor Irineu tem razão, dos acertos internos, né? Na mesma hora que eu peço um suplente para vir ajudar, eu também tenho o meu acerto interno de cobertura de uma saída, uma coisa. Então, isso vai ser regulado agora por recursos humanos. Então, aí fica melhor para o CMDCA acompanhar, para a sociedade, para o Ministério Público e para nós aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado. Agora, vereador Rafael Antonucci. Senhor presidente, meus colegas vereadores, subo à tribuna, mas para cumprimentá-los, entender melhor, não é, o que a função, o que significa um conselho tutelar. E primeiro quero parabenizá-los aqui pelo serviço, que não é um... Aqui está se falando de algumas mudanças e na remuneração, mas que eu acho que tem que acontecer, que eu acho que é de vital importância, até porque eu conheço algumas pessoas que passaram, e com certeza vocês são abnegados. Eu acho que é um trabalho que vai muito além dessa discussão, né? É um trabalho realmente de amor, não é? Eu imagino quantas crianças já foram salvas, não é? A gente tem lá para tudo a gente tem uma ouvidoria. O mundo caminha para tantas dificuldades, tantas facilidades e tantas dificuldades ao mesmo tempo. Então, o trabalho de vocês, eu subo aqui só para realmente dar o meu apoio e dizer que o trabalho de vocês é um trabalho que é abençoado. Eu até entendo a preocupação do Irineu, porque nós estamos acostumados a ouvir tanta coisa, a ver tanta coisa, não é? Eu acho que caro é o valor que a gente paga e alguém não dá contrapartida. Infelizmente, isso realmente precisa ser visto de uma outra ótica. Não é um relógio de ponto, Irineu. Eu posso muito bem lá botar meu dedo e ir embora. Eu acho que é uma questão realmente de consciência, de fiscalização, uma coisa muito maior, né? Eu acho que fica muito mais fácil. Já fui convidado aqui, gostei, entendi um pouco melhor com a palavra do Donizete, com a palavra da Kelly. Eu acho que é esse o caminho. E um outro ponto que você disse aqui é realmente do acompanhamento, né? Eu acho que é de suma importância para os dois lados, né? Para o lado do adolescente, para o lado também de vocês, da proteção. Porque muitas vezes o pai e a mãe já não estão presentes, em muitos casos, e vocês fazem esse papel. Mais do que isso. Então, parabéns, e tem aqui o meu apoio, com certeza, e assim que puder eu vou lá visitá-los, tá bom? Obrigado e boa noite. Muito obrigado, vereador Rafael. Vereador Paulo Sérgio Martins. Só antes da minha fala, o Irineu pediu que eu divulgasse aqui sobre o Cartão Nacional de Saúde, o cartão do SUS, a obrigatoriedade de possuir, de ter e de ser atendido em qualquer local, certo? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhor conselheiro, senhoras conselheiras, Carmen, conselheira também, né? Em primeiro lugar, queria agradecer ao prefeito. Quando tem que criticar, a gente critica, mas é hora de agradecer. Cadê o Rafael Purgato? Ele pediu que eu fizesse essa fala. E agradecer o Edson, do jurídico. Diante de toda essa morosidade, o prefeito e o secretário de Negócio Jurídico, o doutor Edson, ele deu uma acelerada nesses últimos, acho que 1 mês e meio, 2 meses, né? Então, ficou parada a legislação federal, é de 2012, se não me falha a memória, né? São 2 anos já que se passaram. Houve essa morosidade, não sei por que razão, se foi da Secretaria, se foi do CMDCA. Bom, graças a Deus saiu e que temos aqui a agradecer ao prefeito e ao secretário de Negócios Jurídicos.
Elaboração da lei ficou pelo CMDCA, aqui vai uma crítica minha por essa morosidade, tanta discussão, com todo o respeito que eu tenho a Simone Pliger, mas nós estamos que nem em Brasília, né? Se fala, se discute, se conversa, se pega a informação, se pega contra-informação, e no final acaba-se 2 anos para resolver uma situação dessa, e em um mês e meio, o senhor prefeito, secretário dos nossos negócios jurídicos, atendendo à solicitação dos senhores conselheiros, fez com que corresse um pouquinho mais rápido, e agora acredito que Vossa Excelência, senhor presidente, irá colocar na pauta na próxima sessão, para que eles não perdessem já esse... Na próxima sessão, dia 9, tem a votação do orçamento, na sequência tem uma sessão extraordinária, e esse é um dos pontos. Queria agradecer a Vossa Excelência também pela sensibilidade essa que outras pessoas não tiveram, por acelerar esse direito que é garantido aos senhores conselheiros e às senhoras conselheiras. Muito embora ainda existe aí um resto a pagar, né? Que são 2 anos sem o aumento. O Irineu falou, né, o funcionamento do Conselho Tutelar, o Donizete falou que lá é manualmente, né? E se você for verificar, eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, nem para defender, estou falando que é justo, como nós lutamos com a Simone Pliger na época do aumento salarial dos procuradores, nós também estamos reivindicando aqui a postura e a presença dos senhores conselheiros. Se você for pôr na ponta do lápis, o Bigardi não vai conseguir pagar hora extra. Então, a gente tem que ter uma certa cautela e uma certa substância quando dá crítica. É claro que você não conhece, mas se você acompanhar, e só quem tira plantão, eu estou nessa vida já há 38 anos, 5 meses e 25 dias, em fase final já de pouso. Só quem tira plantão sabe como é desgastante o serviço noturno. Então, se você for tirar o horário que elas fazem na sede, e o horário que elas tiram em plantão, em ocorrências, eventualmente até acompanhei a viagem do Donizete, se não me engano, para a Bahia também, para levar um adolescente, extrapola em muito isso daí. Então, a gente tem que ter uma certa cautela quanto à crítica. Porém, não era do seu conhecimento, agora você tem esse conhecimento. Tenha certeza que não é um cabide de emprego. O Irineu falou que houveram muitas denúncias do Conselho Tutelar para o Conselho Municipal de Saúde. E o que foi feito? Vocês tocaram para frente? Mas isso depois a gente discute, que a gente quer saber. Ou então, o Conselho Municipal de Saúde prevaricou. Deveria ter tocado para frente e não fez nada. O artigo 26, os suplentes nas férias. Como a Carmen falou, é de extrema importância. Não existe isso daí. Se não for, aí recai de novo no horário. Se são 4 conselheiros durante aquele mês, ou durante os 15 dias, né, do recesso de férias do conselheiro que tem direito, a carga horária vai aumentar. Como é que nós faremos? Então, é de extrema importância, e vou conversar com os demais vereadores para que nós façamos uma emenda no sentido de também nas férias o suplente ser convocado. Falou-se aqui da não necessidade, que não precisa sim. E você sabe, Carmen, que você teve que entrar com mandado de segurança para poder trabalhar. É uma coisa que devia ser decidida administrativamente e por inépcia ou ignorância, ou sei lá que outro nome que se tenha, não foi decidido e teve que se entrar no Poder Judiciário para que fosse concedida a vontade que você tem de trabalhar. E falo aqui de conhecimento de causa, porque eu acompanhei a sua gestão no Conselho Tutelar. É uma pena ter te perdido. Poderia ter 11 em cada e você ficar. Tá? E falo sinceramente. Vou pedir para extrapolar um pouquinho, acompanhar minha colega Marilena Negro. O terceiro Conselho Tutelar é legislação, gente. Tem que ter a partir de 100 mil habitantes, se não me vale a memória. Mas, como puseram na lei, o CMDCA colocou nessa lei, com pouca opinião dos conselheiros, que se desse subsistência aos 2 conselhos existentes, em termos físicos, em termos de aparelhamento. É um processo que já foi, agora também não adianta, quem olha para trás tropeça, mas a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Às vezes se fala muito, se faz pouco, né? O regimento interno definido, que é o próprio Conselho, não tem que ter opinião de ninguém. O CMDCA é um órgão meramente, no meu ponto de vista, opinativo e fiscalizador eventual do concurso. Fora isso,
não tem mais nada. Acredito que as senhoras do CMDCA perderam muito tempo com a... Vai do artigo 29, se não me engano, até o artigo 40 do regime disciplinar. Parece a lei orgânica da polícia. Se levantar o braço direito, quando você tem que levantar o braço esquerdo, você está punido. Então, se focou muito em punição e não se focou realmente na necessidade do conselheiro, do motorista do conselheiro, que às vezes falta. Às vezes, as senhoras vão com o carro de vocês, sem reposição. Não se pagava nem o pedágio. Vocês têm que pôr do bolso. Vocês requisitaram em uma pessoa, que não vou aqui declinar o nome por questões éticas, falou uma bobagem que não cabe aqui, porque senão feriria a ética da Câmara. O artigo 36 também é um absurdo se vedar aos conselheiros certos tipos de ocorrência, de situações. Ou seja, a Ana falou aqui, representando o Dr. Jefferson, tem hora que o juiz determina que se faça, conselheiro, não posso, viu? No regimento interno, infelizmente, me proíbe acompanhar a guarda municipal, não posso ir na delegacia e aquele adolescente fica lá sendo ouvido. De que forma? E é ilegal essa oitiva do adolescente sem a presença de um representante legal. E, no caso, os senhores são representantes legais. Então, nós também vamos rever essa parte do não poder. Eu acho que se preocupou muito em punição e o que não pode fazer. Tem que se preocupar mais em dar poderes aos senhores e dar mais estabilidade e condições financeiras, que é um trabalho, e físicas de trabalho para os senhores. Praticamente é isso. Então, sem aumento desde 2011, né? E teve atraso. Os senhores têm direito, falo aqui com o bacharel em Direito, o senhor tem direitos de pleitear administrativamente, como eu estava falando, e pleitear juridicamente esses direitos que até então foram sonegados. Eu acompanhei desde o início, essa legislação veio, o Miguel propôs, em dezembro ele retirou, em janeiro foi reapresentado, aí foi para a SEMADES, depois foi para o CMDCA, depois ficou, foi, e aqui eu quero novamente agradecer somente ao senhor prefeito, ao senhor secretário de Negócios Jurídicos e às pessoas da Prefeitura e da Secretaria que realmente ajudaram que saísse essa lei. Algumas participações, alguns pedidos foram levados ao senhor prefeito, ao jurídico, que por diversas vezes nos atendeu, ao contrário de outras pessoas, definindo algumas mudanças na legislação. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento, como eu às vezes faço a crítica, ao senhor prefeito, ao senhor secretário de Negócios Jurídicos, e acredito e peço que os demais órgãos, sejam eles fiscalizadores ou apenas meramente opinativos, tenham um pouquinho de responsabilidade em próximas gestões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio. Encerrada esta pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrada, convidando todos para que na próxima terça-feira, dia 9, após a votação do orçamento, que também é uma peça muito importante, aliás, é a peça mais importante que nós vamos votar esse ano, que é o orçamento do ano que vem, mas na sessão extraordinária estaremos, já tenho o compromisso de colocar em pauta esse tema. Muito obrigado pela presença de todos.